palavra para ela e saiu normal. Então, não é para que eu olhe com o olhar de fariseu para quem? Para o pastor Felipe, achando que ele foi para o prostíbulo, né? É ao contrário. Então, os nossos julgamentos têm que ser jogados literalmente no chão. Então, antes de a gente levantar a primeira pedra, né, veja se a gente não pecou lá atrás. Então, a gente não pode. O que acontece? Nós temos que agir em qualquer situação. Você está lá na vitória, você tem que levar a palavra para uma pessoa que está literalmente abandonada, você tem que abraçá-la, né? Isso, aí ela acabou de comentar sobre um paciente gay, que ele é católico, da bolinha, como diz a Ieda, da bolinha verde, sei lá o quê, e ele é roxo, fervoroso. É né? roxo com bolinha azul. Então, roxo com bolinha azul, então você tem que levar, não interessa, você não pode fazer qualquer julgamento, você tem que se misturar, você tem que ser a luz das pessoas nesse mundo. Não interessa a quem, não interessa se a pessoa que está prostrada no chão ou não. Ele se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Hoje nós olhamos a salvação, a vida eterna, e já partilhando essa mensagem da vida eterna e curtindo o que será lá no céu, aqui na terra. Essa é a nossa função, né? De levar a mensagem para o nosso semelhante. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades. Nós vamos ver ao decorrer desse estudo quais são, o que nós podemos, né, como pequenos cristos, levar a consecução das suas necessidades. Granjeava-lhes com a confiança, né? A confiança, e ordenava: segue-me. Tá? Foi literalmente isso que aconteceu comigo e provavelmente com muitos de vocês, né? Jesus, essa parte aqui eu coloquei em mais destacada, porque nós temos que viver exatamente essa frase. Jesus reconhecia que o mundo precisava de uma demonstração do evangelho, tanto quanto sua proclamação. Não adianta eu só proclamar o evangelho e eu não curtir, eu não viver esse evangelho como meu próximo. Eu tenho que estar o mais próximo possível. E quem é o meu próximo? Pode ser o samaritano, pode ser o judeu, pode ser o baiano, pode ser o mineiro, pode ser a prostituta, pode ser o mecânico, pode ser qualquer um. Inclusive, eu estive na mecânica e o Espírito do Senhor me falou forte ali, que eu levasse o estudo para a mecânica toda. Então, são coisas que, ao andar da carruagem, você começa a ser impressionado pelo teu poder, o poder que o Espírito Santo te dá de poder levar a palavra às pessoas, né? No domingo, nós temos uma atitude de Jesus em relação às pessoas, né? Os líderes religiosos, fariseus, escribas, os saduceus estavam preocupados porque Jesus tinha comunhão com os ímpios, né? Ele falou: mas o seu mestre come com os ímpios, né? Mas qual que é nossa vontade? Nossa vontade é estar com todos, né? Principalmente ele veio para aqueles que precisam da salvação. Não veio para os justos, né? Eles acabavam se alienando do que se envolvendo com as pessoas, ou seja, eles ficavam com aquela ideia de pureza, como eles passaram por 2 cativeiros, um grande de 400 anos e o de 70 anos na Babilônia, ou de 400 lá no Egito, né? Eles criaram o Talmud, que colocaram mais de 600 regras, onde não podia cuspir, por causa de estaria regando a terra, não poderia andar mais do que tantos estádios, e assim por diante. Mais de 600 e poucas regras que Jesus não pediu esse tipo de coisa. E quando Jesus vem e mostra o que é realmente fazer o bem abnegadamente, eles não entendiam isso, né? Aliás, muitos não entendem até hoje, né? Então, dessa forma, eles se alienavam da pessoa do doente, né? Da pessoa do pobre, e não é isso que nós devemos fazer, né? Agora à tarde a gente vai estar lá na igreja do Bom Retiro. Não sei se a gente vai estar almoçando na Vila Buarque, mas em seguida a gente parte para a luta, para levar o evangelho para as pessoas. A gente está se movimentando. Aquele tempinho que a gente tem, a gente vai estar se movimentando. A gente vai ver no capítulo 25 o caso dos cabritos das ovelhas. A gente vai precisar estar junto a essas pessoas, né? Ô, Fábio. Oi, diga.
Feliz sábado aí. Feliz sábado aos irmãos também. Ô, Fábio, Anderson, tudo bom, meu irmão? tudo bem, queridão? Joia, maravilha. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa lição, e é justamente. Espera só um pouquinho, filhinha. A Heleninha está me chamando. Espera só um pouquinho, filha. Uma coisa interessante que me chamou nessa lição, e que não é novidade para a gente, de uma certa maneira, é como Jesus ele se importava com as pessoas, né? Na realidade, a primeira frase da lição de sábado é justamente isso, né? Como ele se importava com as pessoas. E quando eu falo nós, a humanidade, nós seres humanos, cara, nós não somos assim, né? O ser humano, ele tem um olhar interesseiro, o ser humano, ele olha, quando Deus conversou ali com Samuel, né, quando foi para ungir Davi, Deus deixou claro ali de como a humanidade olha, né? Mesmo Samuel, um profeta, um homem de Deus, tinha uma visão errada da situação e das pessoas, né? Nós somos assim, né? E somente tendo esse convívio, fazendo parte do ministério de Cristo, que isso pode ser lapidado ou transformado na nossa vida, né? Isso é um grande desafio para nós. Nós por nós mesmos, né? Por mais que a gente se esforce com esforço humano, a gente não consegue isso. A gente precisa do poder de Deus, né? Para essa mudança. É verdade. Continuando, Jesus não veio para chamar os justos, né? Sim, pecadores ao arrependimento, né? Quantos pecadores tem? Alguns? Não, todos somos pecadores, né? E na mente religiosa deles, dos escribas, dos doutores da lei, ele dizia o seguinte: faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado. Eles não poderiam se contaminar, né? O fariseu achava que ele depois de limpo, né? Ele não poderia tocar nenhuma pessoa imunda, né? Na mente do fariseu. Mas não é isso que Deus falou em nenhuma parte do Velho Testamento, nenhuma. Então eles criaram muitas, vamos dizer assim, um verdadeiro castelo de tradições para poderem e até tantas tradições que perderam realmente a vinda do Messias, não conseguiram entender quem era. Poucos grandes doutores da lei conseguiram perceber. Nicodemos, depois de um tempo, né? José de Arimateia, conseguiram ver que realmente ele era uma pessoa diferente. Eles estavam tentando, era tanta tradição que sufocava eles não conseguiam identificar toda a parte profética de Isaías, Jeremias, né, sobre a vida do Messias. Ô, Fábio, diga. Essa frase que você falou aí, que os escribas, na realidade, que os fariseus, né, os saduceus, assim, em síntese, não é uma coisa ruim, né, de você não se contaminar, né? O problema é que o problema deles era que eles colocavam isso acima, né, de Deus, né? Eles colocavam as tradições acima de Deus, e aí morava o problema, né? Exatamente, Então você tem a lei, exatamente, o Torá, e você tem as tradições, o Talmud. É o que o Anderson acabou de falar. Eles fizeram esse upgrade nas tradições para tentar proteger a lei, mas exatamente ao contrário, né? Jesus disse que nosso amor, nossa justiça tem que ser maior do que o dos próprios doutores da lei, lá se não me falha a memória, Mateus 5, 22. Na verdade, dá licença um pouquinho, Fábio. Na verdade, a gente fica falando só dos doutores da lei, mas a gente também acaba fazendo isso. Por quê? Porque os doutores da lei, eles tinham feito eles descobriram que toda vez que eles desobedeciam Deus, eles tomavam um pau e iam para o cativeiro. Aí eles começaram a pôr a lei num ponto de importância maior que Deus. E aí eles fizeram como muitos adventistas do sétimo dia, que se acham melhor que as prostitutas ou que os ladrões. A única diferença é que a gente não se prostitui mais nem rouba, porque a gente sabe que é pecado. E de vez em quando a gente ainda resvala. Lá na frente ele vai falar o seguinte, que aquele que julga vai ser julgado com a medida que julgou. E o problema dos fariseus não era ser doutores da lei. O problema dos fariseus era serem doutores da lei e usar a lei inadequadamente. Porque o que acontece? Nós temos que usar a lei, o que nós sabemos, em prol daquele que sabe menos que a gente. Porque a diferença do pastor para a ovelha é que ele guia a ovelha por um caminho seguro.
porque ele dorme ao relento, ele não se serve das ovelhas. E quando Jesus quer que nós sejamos pastores, ele quer que sejamos umas ovelhas que têm mais amor pelas outras, não que se considera melhor que as outras. Salva, ressalva se eu estiver errado. Então, os ensinos de Jesus eram literalmente um banho de água fria e muito doutor da lei na época, né? Então, tudo que ele falava veio de encontro, né? Contra os princípios, os ensinos, né, tradicionais judaicos. Então, o que acontece? Em Mateus 5, 13 e 14, ele vai falar que nós somos o quem? O sal da terra, né? E a luz do mundo. E por que ele usa essas duas ilustrações apontadas? O sal do mundo era o que? Naquela época tinha muito valor, né? Tanto é que a palavra salário vem dali. Um dos recursos mais importantes do mundo antigo era o sal. E dali eles chegaram a pagar também as pessoas, né? Os romanos pagavam os seus súditos com um salário, né? Que aí com o sal, né? Que passou a chamar-se salário. A verdadeira riqueza do mundo, Jesus queria dizer que a verdadeira riqueza do mundo não eram as pessoas que tinham o sal em si, mas são os cristãos comprometidos. Não é só ser cristão. Nós vamos ver no capítulo 25 de Mateus que não basta ser cristão. Uma vez que nós somos de Jesus, nós temos que nos colocar na posição de irmãos que gostariam de conhecer, tem aquele vazio no peito que não está faltando alguma coisa, seja ele da camada mais baixa ou da camada mais alta. A verdadeira riqueza do mundo são os cristãos comprometidos, seus atos amorosos de serviço altruísta, abnegados, ou seja, sem segundas intenções, preservam a bondade do mundo e dão sabor à atmosfera. E como luz do mundo, a luz não evita as trevas, nem separa delas. Então, se você está indo para as trevas, como o pastor Felipe, nós ali às vezes eu tenho uma vontade muito grande de passar lá na Rua do Jockey, onde tem muito travesti, prostituta, e levar a palavra de Deus, é isso que ele quer dizer, né? Ele penetra na escuridão e ilumina. Nós devemos entrar nas trevas desse mundo, bairros, aldeias, vilas, cidades, para iluminar, né? A gente não pode ficar parado no ramo, senão nosso ramo vai ser seco, né? Nós estamos incrustados na videira, nós temos que dar frutos. Segunda-feira, como Jesus tratava as pessoas. Quais palavras de esperança Jesus falou a duas pessoas improváveis, o centurião romano e o escriba judeu? Eu dou aula... Ô, meu irmão, desculpa atrapalhar. Deixa eu falar um pouquinho do sal e da luz aí que você abordou na parte de domingo. Por exemplo, o sal é uma coisa boa, né? É uma coisa sensacional. A luz também é uma coisa maravilhosa. E Jesus falou para nós sermos o sal e também a luz desse mundo, né? Só que se você usa o sal demais na comida, você estraga a comida. Você estraga a comida. A luz, quando ela é demais em algumas situações, ela atrapalha também. Ela atrapalha. Como é que eu observo isso, né? Eu observo da seguinte maneira. Eu tenho que ser um cristão como Jesus era, né? E Satanás, ele trabalha nos dois extremos, né? Ele quer que nós sejamos cristãos ou cristãos fanáticos ou cristãos, como é que eu vou dizer, sem compromisso, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer aqui a palavra liberal, mas eu vou dizer cristãos sem compromisso. Então são esses dois extremos. E você citou muito bem aí que nós, como cristãos, nós devemos realmente ter esse comprometimento com Jesus, né? A gente tem que e a gente só vai entender isso, a gente só vai viver isso se a gente estudar o Evangelho, se a gente meditar no Evangelho, olhar para o Evangelho, olhar para Jesus, a figura de Cristo, né? Não ficar olhando para o ser humano, porque nós somos falhos mesmo, né? Eu posso magoar as pessoas, né? Em algum momento, as pessoas podem me magoar, mas Jesus Cristo, ele nunca magoou. Então, assim, quando um cristão, ele toma uma posição, né, de flexibilização em relação
as coisas de Deus. Não, não é bem assim, né? Não, sabe? Aquele jeitinho, é perigoso isso. Como ao mesmo tempo também é muito perigoso se nós formos aquelas pessoas insuportáveis, né? A gente, em algum momento, se depara com pessoas assim, né, dentro da igreja. Né? E como isso é ruim, viu? Já me deparei, já passei por situações. Pessoas que defendiam ali, as pessoas defendiam a verdade, estavam falando a verdade, mas não era suavizado ali pelo amor, pela misericórdia. Então, assim, quando a gente olha para Jesus Cristo, a figura de Cristo, né? Ele sempre exigia muito de quem? Dos líderes religiosos daquela época. E a gente olha para aquela situação e a gente não se coloca no lugar. A gente não se coloca achando que aquela cobrança, por nós sabermos a verdade, Cristo um dia pode cobrar-nos daquele jeito como ele cobrou dos fariseus e dos saduceus. É uma responsabilidade muito grande que temos, né, de testemunhar, de viver nesse processo de santificação, não salgando demais a nossa vida e fazendo da nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor um fardo. Né? Eu imagino Cristo como uma pessoa que as pessoas tinham desejo de estar do lado dele, né? Vontade de estar do lado dele. Era quando prazeroso. As pessoas estavam, era prazer estar do lado de Cristo, sabe? E a gente, como cristão, as pessoas têm que sentir isso. A gente não está numa posição para acusar as pessoas. Por quê? Porque nós somos pecadores também. Está todo mundo no mesmo barco. Mas isso também não impede de, quando o teu irmão estiver errado, você, com o amor de Cristo, admoestar o irmão. Né? Agora, se você salga, e aí eu quero colocar essa parte do salgar, esse lado fanático, né? Aquele extremo, o excesso do zelo, né? No qual ele transcende ou ele passa o amor, meu irmão, aí é perigoso, viu? Aí é perigoso. Eu acredito que... Oi, pastor. Deixa eu fazer uma outra comparação. À noite, para eu conseguir dormir, eu preciso que o ambiente seja escuro. É cientificamente comprovado que apenas no ambiente escuro você consegue repousar de verdade. Agora, pensa quão desagradável deve ter sido para mim quando eu morei com um camarada. Ele era pai de um amigo meu que é pastor, e nós moramos juntos numa campanha de comportagem. Todos os dias, às 3 horas da manhã, ele ligava todas as luzes da escola onde nós estávamos hospedados, porque ele queria orar, e ele cantava em voz alta, ele não respeitava o sono de ninguém, ele não... Rapaz, aquilo me dava uma gastura, aquilo me dava um ódio, porque ninguém quer participar de um negócio desses quando você não quer participar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para sermos luz na medida certa. Há momentos em que a pessoa não quer ouvir. E se ela não quer ouvir, é muito prudente da nossa parte respeitarmos e não falarmos. Há momentos em que a pessoa está disposta a ouvir. Nessa hora a gente alumia. Então a gente tem que saber o momento certo de acender a luz, o momento certo de brilhar sozinho, sem importunar ninguém. Mas apagar a luz jamais, né? É verdade. Ele se afastava, né? Quando ele queria esse momento de oração, Jesus, né? Ele queria esse momento de oração, de comunhão com o Pai. O que é que ele fazia? Ele se ajoelhava ali no meio da praça e para todo mundo observar, todo mundo ver? Não. Ele ia de madrugada, ele orava e ficava a sós com o Pai. É o que eu tenho que aprender. E o Evangelho, ele aponta justamente isso, né? E eu gosto de enfatizar isso. E quando eu falo isso aqui para vocês, irmãos, eu estou falando isso para mim. Porque tenho a dificuldade, né? Isso é primeiro para mim, porque em vez de eu ser uma bênção na vida das pessoas, eu estou sendo um incômodo. Talvez eu esteja sendo incômodo como esse rapaz aí, né? A gente tem que ter essa sensibilidade e somente com o poder de Deus na nossa vida, vivendo uma vida de santificação, vivendo uma vida de transformação, abandonar o pecado. Não adianta, né, a gente querer ser luz nesse mundo e viver em pecado. Não adianta. Né? Em algum momento as coisas se tornam claras, né? Então, que nós possamos ser pessoas assim, né? Semelhantes a Jesus, o sal da terra e a luz do mundo. A falta de sal e o excesso de sal, a falta de luz, as trevas, o excesso de luz, como essas luzes de LED, elas são realmente repugnantes, é verdade. É o equilíbrio, é a temperança, né? Uma coisa que eu aprendi lá na Nova Semente é a intencionalidade, ou seja, nós temos que ter a intenção de levar o evangelho, mas saber a hora de parar também. E, de repente, como o Anderson falou, a pessoa não está querendo ouvir, naquele momento não está querendo ouvir. Né? Mas está certíssimo o que você colocou, Anderson.
como Jesus tratava as pessoas, né? Vamos trabalhar em cima do centurião, do escriba judeu, né? O que aconteceu lá no centurião? Ele falou, tinha um servo dele que estava doente, né? E ele pediu para que Jesus fosse lá. E Jesus, não, eu vou à tua casa. Ele falou, não, senhor, não sou digno de que o senhor vá à minha casa. Dize que comanda, e eu sei que vai acontecer exatamente como acontece com os meus soldados, né? Eu comando, vai, vem, ele vem, né? É o meu servo, faz, ele faz. E o senhor dizendo, vai estar muito bem. Em resumo, era mais ou menos isso aí. Estou acelerando um pouco para o nosso tempo, né? Nesse momento, o que acontece? Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, o centurião, ele tinha muito mais fé pelo que ele ouviu falar do que até os próprios apóstolos, né? Porque estavam ali até hoje para entender, até hoje não, desculpa, pode me falar, para entender que realmente Jesus não veio como um Davi temporal, né? Ele veio para a eternidade, para dizer, olha, esse é o caminho da vida, né? Da verdade e da vida. E lá em Marcos 12, 34, o que ele fala para o escriba, né? O escriba pergunta a Jesus qual é o maior mandamento da lei. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E ele comenta, depois reduzindo essa história, ele fala assim, não estás longe do reino de Deus, porque ele responde a Jesus o quê? O mandamento é esse, que realmente é amar as pessoas que estão ali perto dele. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma técnica de você parabenizar, de você elogiar, não significa babar, que a gente fala no termo de hoje, é um elogio, é uma coisa sincera, né? Ele está aumentando, por exemplo, como é que se sentiu o centurião? Ele se sentiu muito bem, tanto é que ele foi, antes dele chegar na casa dele, avisaram que o servo já teria sido salvo, né? Já teria se voltado à saúde, e ele pergunta em que hora foi? Foi na mesma hora que o Jesus tinha falado com o centurião. Então, como é que ele se sentiu, o centurião? Nós não sabemos se é o mesmo centurião que está lá, que apareceu com Pedro, né? A questão dos lençóis, alguém me lembra o nome dele? Cornélio, a gente não sabe, né? Mas sei que foi uma demonstração de pura fé, né? E para o escriba, ele fala, realmente você não está longe do reino de Deus. Ele parabenizou, ele elogiou de forma que ele pudesse se aproximar ainda mais dele. Ou seja, são dois casos onde, teoricamente, para nós, se fosse o Fabião aqui, já chegaria, por exemplo, com o escriba e falaria, não, meu amigo, não é assim, assado, porque a lei não diz. Não é nada disso que Jesus quer. Ele quer, ao contrário, que você cative a pessoa para que ela possa andar com você lado a lado. Alguém quer falar alguma coisa da segunda? Eu quero, Fábio. Eu quero porque nessa parte, meu irmão, do centurião, essa parte, se não for uma das passagens bíblicas que mais me impressiona. Porque além dessa parte que você colocou de Jesus reconhecer, do elogio, né? Nenhuma palavra que Jesus expressava de sua boca, que saía de sua boca, ela volta vazia, né? A palavra fala isso, né? E quando ele falou aquilo, era porque era aquilo mesmo. E isso traz muita esperança para mim, e tranquilidade e paz, sabe por quê? Porque quando Jesus falou isso para aquele homem não era da nação de Israel, ele não era do povo de Deus, e Jesus fala, eu não achei nem em Israel uma fé como essa, ele trazendo esperança para os gentios, né? Agora você já imaginou um gentio tá ali, ouvindo Jesus falando aquilo ali para um homem que era romano? Assim, foi muito difícil também, eu acredito, para os discípulos absorver aquilo ali. Porque os discípulos faziam parte do povo escolhido. Eles eram o povo escolhido, né? Eles são ali. Exatamente. Quando ele fala ali, muitos que não são judeus, né, israelitas, se sentarão, né, no trono junto com Abraão. Justamente. Você imagina exatamente esse ânimo da gente. Isso é tremendo, cara. É muito forte. É muito forte isso. Né? Agora fazendo uma aplicação para a gente hoje. O Israel espiritual. Né? Nós somos Israel espiritual. Nós somos o povo de Deus. Né?
Então, Jesus ele pode estar falando isso hoje para uma pessoa que não está no nosso meio. E a gente está, muitas vezes, até no erro, cometendo o mesmo erro que é o que você falou aí, lá errado, entendeu? Por muitas vezes nos acharmos o povo de Deus, o povo escolhido, né? E tá agindo, né, como esses líderes lá no passado e não agindo como o centurião. É um grande desafio isso. É verdade, exatamente. Os judeus... Jesus tinha capacidade? Fábio, quem falar? Deixa eu fazer um adendo aqui. Os judeus, eles acreditavam que eles eram os preferidos de Deus. Então, o amor de Deus, a devoção de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus era só para com eles. E isso fez com que cada vez mais eles se orgulhassem, cada vez mais eles se tornaram arrogantes, cada vez mais eles se fecharam em si mesmos. Então, eles não se aproximavam de quem não era da raça, não se aproximavam de quem não vivia o que eles viviam. Ainda hoje, dentro do judaísmo, eles estão separados, né? Departamentalizados em vários grupos religiosos muito diferentes uns dos outros. E nós, adventistas, corremos o risco de cair no mesmo erro. Daqui a pouco nós começamos a nos achar especiais, os escolhidos, os favoritos de Deus, os portadores da verdade. E não é bem assim, não. Na verdade, Deus só escolheu o povo judeu para que o povo judeu alcançasse os gentios. E, na verdade, Deus só nos escolheu para nós alcançarmos aqueles que não fazem parte do nosso povo. E é interessante porque nós não acreditamos que tem que ser adventista para ser salvo. Nós acreditamos que tem que viver a palavra para ser salvo. E agora, nesse momento que nós estamos começando a viver, daqui a pouco pode faltar a igreja. E se isso acontecer, a nossa pregação não vai ser para que deixe de ser batista e vire adventista, para que deixe de ser católico e vire adventista, para que saia da Umbanda e vire adventista. Não, a nossa pregação deve ser a mesma de sempre. Abracem o Evangelho eterno. Abracem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque a salvação não está na nossa igreja, a salvação não é o nosso povo, a salvação é Jesus e ela está revelada na palavra de Deus. E é tremendo pensar nisso dessa forma, né? É tremendo, tremendo. É exatamente isso. Placa de igreja não salva. E a gente tem... Posso falar? Eu tenho a mãe da minha nora, eles são de outra igreja. E eles assistem muito a TV Novo Tempo. Então, eles falaram para mim, devolve dízimo, faz tudo, né, na igreja. Aí eles falaram para mim assim, nós temos que guardar o sábado, né? Falei, com certeza, não importa aonde vocês estão. O sábado é o sábado do Senhor. Então, a gente tem que ver que tem pessoas em outras denominações que estão já guardando o sábado. Exatamente. Tem uma gravação que sai da Igreja Cristã do Brasil, de um ancião, que ele fala exatamente isso que a senhora falou, dona Elma, que há pessoas, ele teve um sonho, teve uma visão, né, que ele levanta-se a tampa da igreja e ele vê uns pontos brancos ali, e ele confessa que são as pessoas que guardam o sábado em vários locais do país, tá? Para vocês terem uma ideia. É uma revelação maravilhosa, como eu falei, placa de igreja não salva. O que o pastor falou, é o evangelho que salva, nada mais do que isso. Exatamente. Então, e outra coisa importante, se Jesus, que estava na sua majestade, ele se despiu de sua glória para estar conosco aqui, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ser pequenos cristos, não tem jeito. Se ele fez esse trabalho e ainda morreu por nós, nós temos que levar o evangelho. Como ele é aqui, do jeitinho que ele é, do jeitinho que o Wanderson falou, Elma falou, e é isso aí. Então, Jesus tinha a capacidade de realçar o melhor das pessoas, né? Ou seja, às vezes, você falando... Eu tive um caso recente lá na Praça da Sé, um irmão de uma outra igreja, falava muito bem. Falei, nossa, cara, que maravilhosa. A Bíblia dele toda riscada, anotada, aquele negócio todo, em várias cores. Só que, nossa, você é um excelente estudioso. É por aí que a gente tem que começar. Um pequeno elogio pode abrir o coração ao evangelho, né? Permita que as pessoas saibam que você as aprecia, né? Não chega falando, não faria isso se fosse você, como se fosse um fariseu. Né? Não é isso que Jesus passou para a gente. Quais princípios vitais o texto a seguir revela sobre compartilhar a fé e sobre relacionamento, né?
ele fala, não esmagará a cana, em Isaías 42:3. Eu achei difícil de entender isso. Depois, se vocês tiverem maior conhecimento. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É que apareceu aqui, a conexão estava instável. Então, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Finalmente, essa semana eu consegui entender alguma coisa sobre isso. Jesus era tão compassivo que cuidava para não ferir desnecessariamente alguém que estava apenas chegando à fé, nem apagar a menor brasa de fé no coração das pessoas. A gente não pode dizer de antemão, eu estou com um casal de meeiros lá no sítio, e eu não posso chegar a falar, eles são evangélicos também, então aos pouquinhos eu estou passando coisas, estou parabenizando, estou falando um monte de coisa, estou passando os estudos de Cid Moreira para eles, levei para eles aquela cartilha do entendimento do Ouvindo a Voz de Deus, para eles estudarem, mas eles são muito fiéis a Deus também, graças a Deus. E, finalmente, Colossenses 4:5-6 fala, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, a gente não pode meter o pé na cara da pessoa, do evangélico, você é tão pecador quanto ele. Então, nós apenas conhecemos um pouco melhor a literatura evangélica, porque nós realmente dedicamos tempo para isso, E a gente precisa agir com carinho, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Nossas palavras devem ser carinhosas, encorajadoras e cheias de graça. Alguém quer comentar? Terça, o Ministério de Cura de Jesus, parte 1. Todos os dias convivemos com pessoas que têm o quê? Necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais. Cristo deseja o quê? Satisfazer essas carências por meio de nós. Nós somos os terminais de Cristo aqui na Terra. Das necessidades mais perceptíveis às necessidades mais profundas. E qual que é a necessidade mais profunda? Veremos. A pessoa pode querer parar de fumar, perder peso, seguir uma dieta, redução do estresse, comida, aumentar ou diminuir a comida, depende, cada um tem um foco, necessidade nesse tempo, precisa morar em algum lugar, atendimento médico, aconselhamento matrimonial ou familiar, algum tipo dessa necessidade que está muito exposta para nós. Mas a maior carência do ser humano é de um relacionamento pessoal com Deus e a percepção da vida eterna. Há 8 anos atrás, eu trabalhava 16 horas por dia, mas eu sentia um vazio aonde? No peito. Que vazio era esse? Falta de Deus, Então, todos nós tivemos lá no passado alguns tiveram chamados, Outros tiveram essa necessidade de ser realmente reconciliado. E graças ao Novo Tempo, hoje eu estou aqui com vocês, estaremos juntos até o céu. Nossa necessidade. Amém. Nossa necessidade suprema é nos reconciliarmos, reconciliarmos-nos com o Criador. Em Mateus 9, de 1-7, que fala da história do paralítico e da mulher com fluxo de sangue, que indicio temos de que Jesus associou a cura ao entendimento da necessidade suprema de reconciliação com Deus? O que é que ele viu primeiro, antes da necessidade, por exemplo, da mulher do encerramento do fluxo de sangue e no paralítico? O que ele viu primeiro nessas duas pessoas? Alguém quer responder? A necessidade da cura física, Fábio? De curar a pessoa primeiramente, Então, esse é o problema. Porque aí que está, Eliabe. Lá no caso do paralítico, a gente vê uma apresentação ao contrário. Sim. Por que ele disse lá, seus pecados são perdoados? E depois ele fala assim, e vós vereis que o Filho do Homem também pode curar, levanta-te e anda. Ou seja, primeiro ele curou o quê? A doença, Não, a parte espiritual. Depois, porque ele fala blasfema, Aí ele falou assim, para vocês saberem que um Filho do Homem também tem poder na terra e pode curar, aí ele falou, levanta-te e anda. Ou seja, primeiro veio a cura espiritual. Deu para entender ou não?
Eu também não sabia isso, eu percebi na hora da leitura. Ô, Fábio, o que você está tentando dizer é o seguinte, que não adianta eu ir para uma igreja querendo um milagre só por eu estar passando essa dificuldade, sem primeiro ter uma cura espiritual. Jesus, ele não fazia o milagre sem que a pessoa não tivesse a cura física, mas também acontecia um milagre no interior da pessoa. E isso hoje a gente observa no meio religioso, que as pessoas só ficam dando ênfase à cura material, à cura financeira, à cura, entendeu? Mas a cura interna, que é a principal, fazia parte da preocupação de Jesus. É justamente isso, Fábio? Exatamente isso. Então, só que ali, no história do paralítico, ele fala o seguinte, né? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Pois qual é fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, tá? Ou dizer, levanta-te e anda. Ou seja, perdoar pecados estava em primeira instância para Jesus ali. Ou seja, o que ele tinha na mente? Que os seus pecados o turbaram durante todos esses anos. Aí depois veio a cura física, mas ele prioriza quem? Exatamente o que você acabou de dizer. Não adianta você ser curado fisicamente se você sai vazio no evangelho. O que aconteceu com aquela pessoa que teve a mente libertada de um mau espírito? O espírito andou e voltou com mais 7 outros espíritos para a casa dele, para a mente dele, que estava limpa. E ele não preencheu com o evangelho. Não sei se vocês lembram desse caso. Lembram-se ou não, nesse caso? Sim. O endemoniado, ele é curado, só que Jesus fala, a casa está limpa, ele vai, não acha onde se posicionar, né, onde se inserir, e ele volta com 7 outros espíritos imundos. Portanto, ele está mais imundo agora do que no primeiro estágio. Jesus é assim, por isso que nós precisamos também. Eu posso dar um exemplo aqui, eu acho que mais prático, assim, até foi perfeito aí, deu para entender, mas na minha realidade, né? Por exemplo, eu já cheguei assim a pesar a 106 quilos, né? Tive diversos problemas de saúde por causa da obesidade, né? Tive que passar no médico, problema na perna, né? Aí o médico chegou e falou assim para mim: Anderson, você vai ter que emagrecer. Você tá com problema. Esse problema na tua perna aí é o seu sobrepeso, né? Você está tendo esses problemas aí devido ao excesso de peso, né? E aí eu comecei a jornada, né? De fazer atividade física, de malhar, aquela coisa, tal. Vai para academia, vai correr, tal. Só que passou um tempo, o problema, assim, eu emagreci pra caramba, fui lá para 86 quilos, de 106 fui para 86 quilos, emagreci, né? Comecei a mexer na questão de saúde, reforma, tal. Só que passou um tempo, eu engordei tudo de novo, né? Engordei tudo de novo. O que aconteceu? Eu emagreci. Não, eu emagreci, mas a minha mente ainda era de gordo. Na realidade, eu tenho uma mente de gordinho, né? Vamos dizer assim. A minha mente é de gordo até hoje, né? A minha mente é de gordo. Então, assim, se a gente não trabalhar, se a cura não acontecer dentro da gente, se não vier a transformação dentro da nossa mente, né? Se a cura não acontecer internamente, não vai adiantar, a coisa ela acaba sendo incompleta, vamos dizer assim, né? Tem que ter a cura tem que ser completa, tem que ser tanto por dentro quanto por fora. Exatamente. Aqui no final está escrito, né? Os que Jesus curou morreram. Por isso a necessidade espiritual fora a mais importante. Ou seja, eles vão o quê? Ressuscitar, né? Sãos e salvos, num abrir e pescar de olhos, né? Também. Bom, a gente já deu 11h50. O que eu faço, gente? Ele abre? Faz um encerramento geral da lição, Fábio. Um último comentário, um encerramento do que você entendeu. Vou chegar aqui nessa parte. Essa parte é importante, a das 10 virgens, os 10 talentos, né? Que vem depois da sequência dos eventos da vida de Cristo Jesus, né? E da queda de Jerusalém. E o que mais importa aqui é o talento, no caso comentado, a parábola das ovelhas e dos cabritos, né? Ela revela que o cristianismo genuíno realmente deve ministrar as necessidades
dos que Deus coloca em nossa vida a cada dia, né? Deixa eu ver aqui. A palavra dos cabritos, as ovelhas, como Deus escreveu, como ele descreve o cristianismo genuíno, né? Nós sabemos que Jesus pregou, ele ensinou e ele o quê? Fez o quê? Viveu, né? Curou, né? Curou, né? Quando a nossa pregação, quando nós somos convidados a pregar, nós devemos levar a pregação como se fosse a voz de Deus. Ela tem que ser falada com entonação. Quando a gente vai ensinar, a gente vai trabalhar aqui nos pequenos grupos, né? O crescimento dos nossos irmãozinhos novos na fé, que vão andando passo a passo. E na cura, através realmente do que é que deixou o Espírito de Profecia na parte de alimentação. E ela disse que que as clínicas seriam clínicas de restaurantes e escolas, deveriam ser pequeninas e distribuídas ao longo do mundo inteiro. Então, a gente tem que levar como é que nós podemos levar a cura para uma pessoa? É só analisar o que ela tem comido, os efeitos atuais nela e fazer uma gestão nessa alimentação dela, né? Poder indicar bons livros, aquele negócio todo, né? Então, as necessidades físicas básicas eram como as mesmas que temos hoje, né? Mas a principal delas é alimentar na sede e na fome de Jesus, que falta a essas pessoas que estão próximas de nós, né? Essa Amém. palavra também nos ensina que os que dedicam a vida a algo mais do que a si mesmos são elogiados pelo Senhor. Quando as ovelhas são parabenizadas pelo Senhor, né? São recebidos na eternidade, enquanto os que de maneira egoísta seguem seus próprios planos e negligenciam as necessidades dos outros são condenados pelo Senhor. Finalmente, o testemunho de uma vida semelhante à de Cristo, comprometida em servir aos outros, é uma evidência das palavras que falamos e dá credibilidade ao nosso testemunho. Na realidade, essa frase é lá do sábado, só que eu estou colocando aqui no final, porque na realidade nosso testemunho de uma vida semelhante em todas as etapas, todas, no ensino bíblico, na alimentação, tá? Realmente tem que ser, servem como credibilidade ao nosso testemunho. João 17, 15 a 17, ele fala assim, Jesus não quer que nós saiamos desse mundo, mas que Deus nos guarde do mal, né? Nós temos que nos misturar nesse mundo, levarmos a luz para esse mundo, que o fim está breve. Aquele que vem virá e não tardará. E Deus viverá pela fé, né? Santifica-nos na verdade, a tua palavra, ó Deus, é a verdade. Daniel esteve em Babilônia, mas Babilônia não esteve em Daniel. É uma das lições mais lindas que eu aprendi em profecias de Daniel. E eu quero que Deus abençoe todos vocês, porque realmente essa semana ela mostra como nós temos que realmente, através do conhecimento de tudo aquilo que a gente viu, a gente praticar. A parte mais difícil é a prática. Nesses 8 anos, pouco eu tinha praticado, mas ultimamente eu estou agindo muito forte, tá? Eu estou levando isso a sério, muito a sério mesmo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, tá? Então nada sai, como o Anderson falou, minha palavra não voltará vazia, né? Ele fez luz e houve luz, né? Mas é isso, meus amados. Que Deus seja convosco. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. E que Deus os ilumine e os proteja em todos os instantes dessa vida, até a sua grande vinda. Amém, Fábio. Muito obrigado, viu, Fábio, pela explanação da lição. Deus abençoe, viu? Amém, querido. Nós vamos ter, neste momento, a carta missionária. Logo em seguida, a mensagem musical e vamos cantar o hino final, tá bom? Amém. Keila, é com você. Keila não, Kênia. Informativo Mundial das Missões. Jejuando pela família.
Tranquile viu o portão aberto e entrou no quintal da casa. Um casal conversava e o missionário viu uma oportunidade. Ele entregou um folheto sobre Jesus, mas a esposa, Mayumouna, não quis saber e foi para dentro de casa. Em Guiné, para um grupo de pessoas não cristãs, é pecado ler algo relacionado a Cristo. O marido continuou com o Tranquile, e então o missionário perguntou se o homem tinha algum pedido de oração. Mayumouna ouviu a pergunta e voltou para pedir oração por sua saúde. Então Tranquile orou e se despediu do casal. O casal não demonstrou muito interesse em Cristo, por isso o missionário decidiu orar e jejuar por eles. Durante 3 dias, ele jejuou e orou, pedindo a Deus para ter a oportunidade de visitar o casal novamente. Após 3 dias, Tranquile sentiu uma necessidade urgente de visitar aquela família e decidiu voltar naquela casa. Ao chegar lá, Mayumouna disse que tinha sido curada e agora precisava de oração pelo filho, que estava enfermo. Tranquile orou e naquela noite voltou para perguntar se o garoto estava melhor, e ele estava saudável novamente. O missionário falou do poder de Deus através da oração e convidou o casal para visitar a igreja adventista. E eles foram visitar. Mas logo Alfa deixou de frequentar a igreja e passou a espancar a esposa todas as vezes que ela ia aos cultos. Entretanto, Mayumouna continuou indo na igreja, passou a estudar a Bíblia e logo foi batizada. Alfa ainda não aceita a decisão da esposa, porém Mayumouna ora para que Deus transforme o coração do marido. Para Tranquile ser um pioneiro de missão global, requer muita oração para seguir o que Deus deseja. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir a Cobaía Academy, uma escola de ensino médio em Conakry, Guiné. Sejamos liberais. Olá, gente, bom dia. Eu posso falar? Bom dia, Edmar. Seja bem-vindo. Como é que tá, pastor Hércules? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu fico feliz pelo convite, tá, pastor? Tenho te ouvido no YouTube, né, em algumas palavras que o senhor tem dirigido para nós. Eu estou vendo um irmão aí que ele me fez eu voltar no passado, assim. Pelo pouco estudo que eu tenho da palavra, né, a gente que foi criado na Igreja Católica, né, e a gente foi para o mundo, né. Estou vendo a ponte Golden Gate, eu estou vendo umas fotos minhas ali, eu me emocionei, sabe? Pelo fato de ter morado em São Francisco, né? E foi, assim, muito, muito impactante para mim, sabe? Ter morado em São Francisco e depois ir para São Francisco. E sabe que você trabalhar 6 meses num restaurante lá no Dinápolis, restaurante ali? Irmão Edmar, nesse momento agora nós temos um programa e vamos seguir o programa. Depois, em particular, nós conversamos, porque nós temos aqui 35 pessoas participando junto. Eu não posso permitir que o senhor fale agora, porque nós entramos aqui para outro propósito. Tudo bem? Não, tudo bem, é só a primeira vez da minha participação, tudo bem. Tá bom, mas é só por isso, é só porque agora o momento é de nós cantarmos ouvirmos uma mensagem musical e depois cantarmos um hino. Nós estamos orando por você. Você me mandou aquele áudio ontem, nós estamos orando por você, pelo seu bem-estar, para que Deus cuide de todos os detalhes da sua vida. E depois eu quero ouvir, sim. Eu tenho interesse em ouvir aquilo que o senhor tem para dizer, mas aí eu ouço em particular, tá bom? Por favor, coloca para nós... Desculpa incomodar aí, tá bom?
Nós vamos cantar juntos um louvor neste momento para encerrar. E após esse louvor, o Fábio vai terminar para a gente com uma oração final. Por favor, mantenham os seus microfones desligados e cantem com entusiasmo aí de casa, tá bom? Envio a ti aos campos das terras, semear sem far, sem honras receber, sofrer por mim, em gratidão e escárnio, contigo estou, verás o meu poder. Aqueles que puderem se ajoelhar, eu convido a todos para orarmos ao nosso querido e amado Deus. Pai Santo, Pai de amor e misericórdia, graças te damos por entendermos e estudarmos as tuas sagradas escrituras, Senhor. Que nosso trabalho seja focado em ti, Senhor. E como pequenos cristos, sejamos enviados a todos os cantos dessa terra, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Leva-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, através do teu Santo Espírito, levar o teu maravilhoso, o teu curativo evangelho, Senhor, para que todos sejamos curados, Senhor, em nosso espírito. Nós te agradecemos por tudo e abençoa cada membro aqui representado nesse Zoom, nesse estudo, para que possamos seguir-te, Senhor, fielmente até sua grande vinda, Senhor. Nós te oramos em nome por amor a teu Santo Filho, nosso Mestre e Salvador, teu Filho, do qual tu tanto se compraz, Senhor, e nós também. Amém, Senhor. Amém. Fábio, muito obrigado por passar a lição da Escola Sabatina para a gente, recapitular conosco. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Amém, amém. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Queridos, o nosso culto hoje vai ser bastante diferente. Nós vamos ter alguém que vai estar pregando e mostrando para a gente um pouco da história da nossa igreja. Nós vamos conhecer um pouco da história da vida de Ellen White e teremos uma meditação, uma pregação feita pela Keila simultaneamente. Então, para nós darmos continuidade e já irmos logo iniciando o culto, Keila, eu estou vendo que você está com duas câmeras aqui, né? Você está me ouvindo? Keila? Ela está com duas câmeras, mas parece que as duas estão travadas.
Nós vamos cantar um hino neste momento para início do culto. Logo depois nós vamos ver o vai. Logo em seguida nós vamos ver o Provai e Vede, tá bom? Ela me disse assim que tá faltando 5 minutinhos para ela chegar no destino, no local que ela quer nos apresentar. Nós vamos conhecer hoje a igreja que Ellen White frequentou quando era criança e vamos conhecer também uma residência dela, um local onde ela morou quando era criança. Tá bom? Então, neste momento, Kênia, coloca para nós a mensagem, o hino inicial. Obrigado, Kênia. Nós vamos ver agora, acredito que é o Provai e Vede, né? Se você já tiver ele pronto, passe ele para a gente e depois a história infantil, a história das crianças. Nós queremos agradecer a presença de todos. É um prazer estarmos reunidos com cada um de vocês. Provai e Vede. História de hoje: liberdade religiosa. Sabe que, quando você me disse que estava fazendo uma pesquisa, a primeira coisa que eu pensei é que era sobre política. Porque nesses dias, perto das eleições, o país está todo alvoroçado com esse assunto. Mas já vi que não é, ainda bem. Não. Como lhe falei anteriormente, essa pesquisa tem um caráter religioso. São somente algumas perguntas, veja. Primeiro, você crê em Deus? Creio sim, creio. Você ou algum membro da família ou amigo frequenta alguma igreja? Eu atualmente não, mas tenho familiares que assistem seguidamente à igreja. Ok. E por último, você tem interesse em estudar a Bíblia?
Sim, eu gostaria. Inclusive, há pouco tempo, me deram uma Bíblia de presente de aniversário. Mas como eu não tenho muita ideia de como se estuda, eu não sei muito disso, eu até estava buscando alguém que me ensinasse e agora vejo que tem uma oportunidade. Meu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi assim. O desejo de aprender mais sobre a Bíblia e entender melhor a situação do nosso país e do mundo foi o que motivou a mim e a minha esposa, com 7 meses de gravidez, a aceitar os estudos bíblicos oferecidos por aquele jovem. Ao investigar os textos que eram mencionados nos estudos bíblicos, eu me interessava cada vez mais por temas como o sábado, o estado dos mortos, a segunda vinda de Cristo e o espírito de profecia. Não demorou muito para que eu tivesse o privilégio de ser a primeira pessoa a ser batizada na nova igreja de Rocha. O batismo da minha esposa aconteceria alguns anos mais tarde. Eu trabalhava num banco privado do Uruguai e minha rotina de trabalho terminava obrigatoriamente todos os dias à noite, depois de fechar a contabilidade do banco. Principalmente às sextas-feiras, último dia de trabalho da semana. Com licença? Pode entrar. Então, fui falar com o gerente da agência para pedir autorização especial para sair na hora do pôr do sol de sexta. É que, recentemente, eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia e... Infelizmente, você vai ter que tomar uma decisão entre o seu trabalho e a igreja. Saí daquele lugar com muita tristeza e preocupação, porque o meu filho estava para nascer. E se eu fosse despedido por justa causa, por não comparecer ao trabalho, como eu poderia manter a minha família? Temos que ser testemunhas aos nossos vizinhos na nossa casa, na escola e no trabalho. No sábado, enquanto estava na igreja, notei que o tema do sermão daquela manhã era exatamente sobre a guarda do dia santo. Parecia que Deus estava impressionando mais uma vez o meu coração para que se mantivesse firme nos princípios bíblicos. Como disse Deus lá no Éden. Talvez a igreja pudesse escrever uma carta e o pastor pudesse ir comigo ao banco. E assim foi. Se o senhor está vindo por um aumento de salário, vou avisando que eu já rejeitei 2 petições hoje. Não é por isso que eu vim. Eu vim por outro motivo. Eu trouxe uma carta assinada pelas autoridades da minha igreja que explica que eu tenho liberdade religiosa, que na verdade todos têm. E, no meu caso, estou solicitando que vocês me liberem no sábado, ou seja, que respeitem o meu dia de repouso do pôr do sol da sexta ao pôr do sol de sábado. É essa a carta? Deixa eu ver. A carta solicitava o reconhecimento da liberdade religiosa. Eu não vejo impedimento para que você seja liberado, então vou assinar a carta. Hoje, depois de muitos anos, continuo desfrutando da minha liberdade religiosa. Amo a minha igreja e dou a minha vida por ela. Sempre colaboro com os departamentos e atualmente sou professor de escola sabatina e tesoureiro. Eu e minha família somos muito felizes por pertencer ao reino de Deus aqui na Terra. Apesar de surgir situações complicadas na nossa vida, ser fiel à palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Obrigado, Kênia. Queridos, eu agradeço a Kênia por ter passado o vídeo para a gente, lindo testemunho. E também agradeço a sua fidelidade, agradeço a forma com a qual você tem continuado a ser fiel a Deus em meio à pandemia. Que o bom Deus continue abençoando a sua vida e que nós possamos entregar todo o nosso viver nas mãos do Senhor. Nós vamos, neste momento, convidar as crianças que estiverem por perto para que elas venham ouvir a história infantil. Isso, tem a historinha agora. Isso, chame as crianças que estão por aí para que elas possam assistir a historinha infantil. A mãe não está falando agora.
Oi, crianças, tudo bem? Bom sábado na presença de Cristo. Hoje nossa historinha, como todas as histórias, elas estão na Bíblia, foram fatos reais que realmente aconteceram. E a nossa história de hoje vai contar a história de 3 rapazes, isso mesmo, 3 rapazes, que eram muito amigos de Deus, né? E eles se chamavam Mesaque, Sadraque e Abidnego. Que nome diferente, né? Esses nomes são bem diferentes, mas esses jovens, eles eram muito amigos de Deus e todos os dias eles oravam e buscavam a presença de Deus. Um dia eles foram morar em um palácio, que lá tinha um rei que ele era muito bravo, e esse rei decidiu fazer uma estátua dele, tá? E tocar uma sirene, uma espécie de sino, que toda vez que as pessoas ouvissem aquele som, elas tinham que se ajoelhar diante daquela estátua, tá? Isso mesmo, não podemos adorar outro Deus, somente o Deus verdadeiro. E esses jovens, eles eram amigos de Jesus, amigos de Deus, então eles não adoravam outro Deus, porque a gente não pode adorar outro Deus, somente ao Deus verdadeiro, isso mesmo. E quando tocou o sino, eles não se ajoelharam. E o servo daquele rei observou que eles não se ajoelharam. E foi até o rei e falou para ele que eles não se ajoelhavam diante da estátua. O rei ficou furioso e deu uma ordem que se eles não se ajoelhassem, na hora que ouvisse aquele som, eles iam entrar na fornalha de fogo. Fogo é muito quente e dói muito. Vocês já tiveram uma queimadura? Dói muito, não é isso? Então, esse jovem, ao ouvir o som novamente, de novo, eles não se ajoelharam. E eles levaram ele para a fornalha. Eles tiveram muito medo, mas eles confiaram que Deus podia livrar eles daquele fogo. Viu? Deus, ele pode livrar qualquer um de nós de qualquer situação. Eles passaram por uma prova muito grande. Vocês sabem, né? O que é prova? Exatamente. Prova é um momento muito difícil em que a gente enfrenta, mas que a gente pode confiar que Deus, ele pode resolver. Eles passaram pela prova do fogo e Deus não deixou que o fogo queimasse ele. Às vezes a gente vê nosso papai triste, preocupado, nossa mamãe também triste, preocupada. Às vezes a gente até vê eles chorando, mas nós devemos dizer para eles que tudo Deus pode resolver e que Deus é o nosso melhor amigo e ele vai estar sempre do nosso lado, sempre do lado deles. Foi assim que esses 3 rapazes conseguiram vencer a prova deles. Eles confiaram que Deus podia livrar ele da fornalha de fogo e Deus fez. Olha que incrível! Deus livrou eles, o rei colocou eles dentro da fornalha, mas eles não se queimaram. Isso é a nossa certeza de que Deus continua cuidando de nós. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Papai do céu. Nós te amamos e queremos sempre confiar em Ti. Fica com a minha família, com os meus coleguinhas, em nome de Jesus. Amém. Um beijão e até a próxima. Muito obrigado, Verlânia, pela historinha.